Bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos à leitura anual da Bíblia. Nós vamos ler hoje o livro de Juízes, capítulo 13, 14 e 15. E a palavra de Deus diz assim: servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coisa alguma imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a uma mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, no outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide de vinho, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e o ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a o impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, e subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: viu uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tomai por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse então Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor,
pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos seus olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, como vissem, tomaram 30 companheiras para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei o enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestido. E se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestido. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu a comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que os declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Clamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou os seus vestidos, e deu as mudas de vestidos aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Porque disse seu pai: por certo dizia eu que de todo aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada uma das caudas, em cada 2 caudas. E chegou o fogo dos tições e largou-as na seara dos filisteus, e assim abraçou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro de Timnita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: assim o havias de fazer, pois havendo me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. E os homens de Judá amarraram Sansão, e disseram os homens de Judá:
por que subiste contra nós? E eles disseram, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe, descemos para amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos me não cometereis. E eles lhes falaram, dizendo, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere 7.000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor constantemente se possou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Sansão é traído por Dalila. E foi Sansão a Gaza e viu uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimos frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com elas. E os espias estavam sentados com ela em uma câmara. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre os de Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro de fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhes, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados em uma câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, e elas as fixou com uma estaca, e disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço de teia. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força?
E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e clamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram dele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele morrendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou Sansão nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão no cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-nos estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Glória a Deus.